Eu estava pensando, eu vou fazer uma promessa também para fazer um mundo. Aí vai ficar com um discurso parecendo um político, né? Promessa não. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você é daqueles que acha a questão do conflito no Oriente Médio, especificamente entre Israel e Palestina, complexo de entender? Hoje nós vamos discutir um filme para expandir, a reflexão e a parte histórica do entendimento, para esclarecer por que é uma região tão complexa, quais são os personagens envolvidos, os interesses e, independente daquilo que você acha que está certo, errado, porque a gente sempre vai trabalhar com aquela ideia, de verdades no plural, e ali realmente muito complexo da gente conseguir formatar uma unidade, um pensamento que direcione algo que para descrever a região realmente não é simples. Então, eu convido você a vir com a gente hoje. Bora lá? Promessas de um Novo Mundo. Promises. Documentário dirigido por B.Z. Goldberg, Jasmine Shapiro e Carlos Boludo. Este é um filme que, por se tratar de um documentário, trata-se de personagens reais que estão sendo entrevistados pelos documentaristas com um detalhe peculiar. O pano de fundo, já descrito na introdução, nós estamos falando especificamente de Israel, próximo à cidade de Jerusalém. E a questão é que os nossos personagens protagonistas não são pessoas de carreiras destinadas para sucesso em ramo A, B, pessoas super promissoras nas suas faculdades. Nós vamos ter crianças, exatamente. O documentário entrevistou jovens de até 13 anos para a gente pensar, e no caso chegar à conclusão, através dessa pluralidade de pensamento de cada um deles, como uma criança, um pré-adolescente enxerga a questão do conflito que rodeia eles desde que eles nasceram. Primeiramente, somos apresentados aos personagens, dois irmãos gêmeos, Yarko e Daniel. Esses garotos, eles estão discutindo em um ponto de ônibus sobre os perigos do eventual ataque com homens-bomba no ônibus de linha número 22 que eles aguardam. Ao mesmo tempo que eles questionam esse medo, eles vão começando a constatar que isso é uma bobagem, porque parece que o ônibus 22, por já ter acontecido anteriormente um ataque, ele está estigmatizado com a questão de ser alvo do homem-bomba, mas ele pode entrar em qualquer outro ônibus de qualquer outra linha. Estes dois irmãos possuem um avô que é um sobrevivente do Holocausto na Alemanha e eles questionam a religiosidade com o seu avô. Eles não são seguidores do judaísmo, apesar de sua raiz familiar, e não têm muitos interesses, não têm muito apreço pelos segmentos mais restritivos da religião. O próprio avô deles, durante o documentário, comenta que ele sente-se bastante abalado religiosamente, porque, de acordo com ele, tudo o que ele viu ao longo do processo do campo de concentração, não é possível que Deus pudesse virar as costas e deixar que tudo aquilo acontecesse. Nós temos também Shlomo. Este é um garoto jamais compreensível. Shlomo está numa visão muito mais de entender a angústia do povo palestino, como que eles acabam entrando neste entrave de interesses, mas ele sabe, ele argumenta que vê que os palestinos que já estavam ali no momento da chegada dos judeus nos anos 1940, no pós-segunda guerra, obviamente causou um incômodo, que eles tinham uma propriedade no local e aquilo acabou sendo perdido. E, por último, dentro dos garotos, dos jovens judeus, nós temos Moshe. Moshe é um jovem extremamente religioso, conhece cada versículo do Velho Testamento e abraça com muita força o discurso de que a terra é dos judeus. Os árabes estão lá tentando usurpar o que não lhes é de direito.
Os judeus não foram trazidos para Jerusalém, para Israel, após a Segunda Guerra Mundial. Eles foram devolvidos, eles retornaram à sua área de origem. Do lado palestino, nós temos, primeiramente, Mahmoud. Mahmoud é filho de comerciantes de uma área de café bem tradicional, né, na região palestina, e nos mostra a sua escola, numa aula onde o professor debate com eles o conceito de liberdade. E ele, junto aos alunos, todos palestinos, constatam que liberdade, para eles, é uma palavra que aparentemente não tem significância no plano real, já que eles comentam que o ato de você a todo momento precisar sair de casa com a possibilidade de ser parado por alguém do exército, fazer vistoria sobre as suas ações, de forma alguma poderia ser nominado como liberdade. Temos também Sanabel. Esta garota teve o seu pai, um jornalista, preso. Seu pai, na verdade, né, não foi preso pelo seu trabalho como jornalista, mas sim como um atuante ferrenho do grupo palestino em favor da sua independência. Ele sempre atuou, né, de forma bastante ativa sobre a questão de que os palestinos, no caso a sua cúpula política, deveria tomar ações mais agressivas com relação à retomada, né, do domínio do território. E, por último, nós temos Faraj. Faraj, ao contrário dos demais, é um garoto palestino que tem um histórico e um discurso muito ligados à violência. Um dos seus grandes amigos na infância foi morto em sua frente ao ser atingido, né, propositadamente por um soldado que se sentiu provocado, né, ao ver que Faraj, né, pegou uma pedra e lançou contra ele. O soldado israelense lhe deu um tiro de fuzil. Faraj, por causa disso, né, assume um discurso muito agressivo, violento, dizendo que o único jeito de se obter paz é eliminando os israelenses. Ele não sente compaixão por nenhum israelense e afirma que a partir do momento, né, que eles forem morrendo, eles vão diminuindo numericamente, é que você conseguirá obter paz para o povo palestino. Este é o pano de fundo e até aqui eu posso contar para você. Daqui em diante, aí é um trabalho de você pegar o filme, assistir o documentário e pegar os detalhes e esmiuçar como esta grande história vai acabar, né? Essa coxa de retalhos de personagens tão diferentes, tão antagônicos, vai acabar gerando a cena final do filme, o encontro das 7 crianças. Nós temos crianças que têm visões muito distintas de ambos os lados e eles vão ser postos para refletir conjuntamente, um de frente ao outro, expondo as suas ideias, intermediado pelos diretores do filme. Acho que a grande mensagem do filme, de novo sem tratar com spoilers, dica, se você colocar aqui no YouTube, digite Promessas de um Novo Mundo, há a versão completa legendada para você assistir aqui. Então, caso você queira, após o nosso vídeo ou até antes, pausar este e retornar depois, você tem a oportunidade de conferir o documentário aqui mesmo no YouTube na íntegra. Para entender a questão Israel-Palestina, primeiramente, eu quero deixar claro a você que assiste que a questão, os debates dos personagens envolvidos retomam a tempos muito antigos. As discussões envolvem aspectos históricos lá do período, né, clássico, período, né, pré-Cristo ainda. Então, nós, né, aqui em geografia, nós não vamos aprofundar tanto a discussão. Não que eu esteja ignorando, achando que ela não tenha relevância, mas, né, esses detalhes, até mesmo por eu não ser um historiador, seria inclusive, né, uma irresponsabilidade minha tentar aprofundar algo na qual eu não tenho domínio no assunto. Então, caso você queira, né, aprofundar posteriormente, fuce na internet, né, põe no Google aí que você vai ver que tem toda uma matriz de debates que é um pouco, né, bem mais, né, vamos chamar assim, anterior ao ponto que nos interessa. Para nós, no aspecto mais contemporâneo e moderno, vamos entender a questão Israel-Palestina a partir do episódio da Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial acaba em 1945 e os campos de concentração da Alemanha nazista são descobertos pelo mundo, aqueles que não eram aliados, e até mesmo a população da Alemanha que não tinha essa vivência do conhecimento real do que acontecia lá dentro, choca a toda a humanidade. A forma como as pessoas foram exterminadas e com as mais bizarras e inumanas ideias de tortura, testes médicos, farmacológicos, tudo isso criou um grande mal-estar internacional. A maioria das pessoas que foram separadas, exterminadas nos campos de concentração, eram pessoas de etnia semita, de religião judaica. E por causa disso, a ONU, criada em 1945, tem uma espécie de consenso interno de que é necessário criar uma espécie de reparação para o povo judeu. Reparação no sentido de que, óbvio que não será trazida a vida de ninguém de volta, mas a marca, vamos chamar assim, o choque da forma como foi, o volume, a quantidade de vítimas, tudo isso criou uma cicatriz que aparentemente é muito difícil de ser superada. Por causa disso, a ONU começa a pensar em uma forma de política de compensação, de reparação para o que aconteceu com o povo judeu. Vai ser utilizada então uma premissa religiosa judaica da terra prometida, na qual eles têm como um vislumbre, como um objetivo, junto com o Messias, que a qual eles estariam aguardando até hoje. Mas a terra prometida, no caso Israel, será concedida em forma de Estado. Um país dado, concedido aos judeus formalmente pela ONU, de novo com uma reparação para que os judeus que sobreviveram ao Holocausto e vivem em diversas áreas do continente europeu e queiram reiniciar suas vidas nessa área nova, voltando para a constituição do país Israel, possam fazê-lo tranquilamente. A região de Israel, nessa época, nesse pós-Segunda Guerra Mundial, pertence à Inglaterra, como se fosse uma espécie de colônia ainda herdada do pós-Primeira Guerra Mundial. Ela, Inglaterra, junto então com a ONU, abrem votação para conceder esta terra, fazer a criação, a oficialização de um país para o povo judeu. O problema é que neste contexto não há predomínio de judeus na área. Os judeus, na verdade, não são majoritários lá na região da própria área de Israel desde o século IV, quando há o processo chamado na aula de história de diáspora judaica, onde eles são hostilizados dentro da região de Israel, quando o Império Romano converte-se ao cristianismo e eles acabam se dispersando, saem daquela área de concentração. A região possui uma concentração de povos árabes, um povo árabe chamado palestino, que está questionando por que a área onde eles habitam deve ser partilhada com o povo judeu que virá da Europa. Pensando na premissa questionada por eles palestinos. A Palestina não existe também, já que ela é uma área pertencente à Inglaterra, de novo, como falamos neste contexto, não há o país Palestina. E os países árabes como um todo, no entorno da região da Palestina e de Israel, criam uma afronta à proposta. Eles acham absurdo a ideia de você pegar o território, tirar pessoas da região para migrar judeus que estão vindo da Europa nesse pós-Segunda Guerra Mundial. Fato é que a votação na ONU acaba ganhando sim, então será concedido o Estado de Israel em um plano de partilha. Você acompanha no mapa que temos um mapa tem uma área do mapa onde ficam partilhados os dois países. Provavelmente você vai questionar o formato deste mapa, porque ele é muito estranho, Não há continuidade territorial para nenhum dos dois países. Vamos entender que a região do Oriente Médio como um todo é muito
inóspita para a ocupação, é uma área desértica, então os recursos, e pela questão do isolamento territorial, já que trata-se de uma área que até então tem um índice de desenvolvimento baixo, né, estruturalmente falando, você tem muitos problemas de repartição de recursos. Então repare comigo no mapa que você tem 3 recursos principais que vão ser partilhados aqui. A saída para o mar Mediterrâneo, o Rio Jordão, marcado ali na zona fronteiriça com o país a leste, que seria a Jordânia. Temos ali, inclusive, o seu prolongamento no Mar Morto. E a fronteira com o Egito, que dá acesso para o Mar Vermelho. Em 1948, em meio aos diversos protestos por parte dos países árabes, Israel proclama sua independência. Cria-se, sim, dentro do plano, e os países árabes, numa afronta, dizendo que não há decisão consensual de partilha do território, portanto, não deveria ter havido a criação de Israel, criam um embate diplomático bélico, chegando-se a criar, então, uma guerra. Para os israelenses, chamado episódio de Guerra de Independência de Israel, vencida por Israel. Para os países árabes, o mesmo episódio é chamado de Nakba, catástrofe em árabe. O que acontece é que então Israel, né, com aporte de apoio financeiro, militar, que vem dos Estados Unidos, entendendo que os Estados Unidos é um grande apoiador da criação de Israel, já que há uma grande comunidade judaica dentro do país, você tem a criação do Israel, inclusive maior do que era planejado. Reparem no mapa, comparando com o anterior que nós vimos, Israel ficou maior do que era planejado. Já aproveitando-se, né, de um embate bélico, Israel tomou áreas que não estavam previamente determinadas a ela, Israel, e você tem a concentração dos povos palestinos através, né, desse avanço bélico, avanço militar, para as 2 áreas marcadas. A leste do mapa, esta área maior é a Cisjordânia. No canto, né, pequenininho ali no canto sudoeste do mapa, está a faixa de Gaza. Estes são nomes que você habitualmente, quando vê o noticiário, fala-se desse questionamento, né, desse embate bélico no contexto atual, são áreas que são citadas. Igual então agora entendendo, porque faixa de Gaza e Cisjordânia são as áreas do território israelense que estão, né, com a concentração de povos palestinos que acabaram sendo, né, vamos chamar assim, forçados a ir para essas concentrações. A faixa de Gaza vai ser administrada pelo Egito e a Cisjordânia pelo país vizinho Jordânia. É importante destacar que a cidade de Jerusalém, desde essa criação do projeto da ONU de 1948, tem um status de território internacional. Jerusalém tem uma relevância, tem uma importância enorme para 3 grandes, as principais religiões monoteístas do globo. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm prédios, né, têm áreas sagradas para as suas respectivas religiões. Então a ONU constatou que não era interessante torná-la, né, propriedade político-administrativa de ninguém e deu-se esse status de território internacional, onde meio que, vamos chamar assim, a vigilância, os cuidados deveriam ficar prioritariamente sob sua tutela. Entendendo que após a criação de Israel, o clima com os seus países vizinhos, todos árabes, é bastante ruim. A comunidade árabe da região, ela não concorda com a forma como Israel foi criado e acabou se deixando o plano da Palestina em questão secundária, que inclusive nem surgiu como país. Como nós falamos, as áreas acabaram sendo, né, administradas por países árabes vizinhos, já que a comunidade palestina local não concordava com a criação do país nesses moldes e acabou, né, ficando, né, em áreas que ficam sob tutela administrativa destes países. O segundo grande embate envolvendo os 2 países está ligado a um contexto que, na verdade, é externo a eles. Em 1956, nós temos o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, como uma figura que emerge entre a comunidade árabe e com grande destaque internacional. Gamal Nasser absorve, né,
Toda a ideia de que o Ocidente está interferindo dentro de toda a questão política do Oriente Médio e dos países árabes e está desenvolvendo, puxando um discurso do movimento batizado de panarabismo. O panarabismo seria uma ideia de que os povos árabes têm que se unir para ganhar volume, força política, para conseguir bater de frente com essas decisões externas que vêm do mundo ocidental. Uma grande atitude de Gamal Nasser, que vai gerar todo o imbróglio que nós vamos destacar a seguir, é a nacionalização do Canal de Suez. O Canal de Suez, repare na imagem, é um atalho de navegação. Ele é uma construção, ou seja, não é natural, é uma obra da engenharia criada no século XIX que liga até hoje a região do Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Repare neste outro mapa que a ideia do Canal de Suez é servir como um grande atalho, porque quando ele não existia, as embarcações para fazerem conexão entre a Europa e a Ásia tinham que contornar toda a África. Portanto, é uma grande vantagem de questão de ganho de tempo, consequentemente custos. Gamal Nasser, ele nacionaliza o canal, porque até então era administrado por empresas inglesas, e ele decreta a nacionalização e, ao mesmo tempo em que nacionaliza, ou seja, torna o canal propriedade do Egito e não de empresa particular inglesa, ele decreta que, já que é território dele agora, ele não permitirá circulação de embarcações que levem mercadorias para o porto de Eilat, de Israel, por causa do seu não reconhecimento por parte dele, presidente egípcio. A partir deste decreto, Israel decreta guerra contra o Egito, criando o episódio chamado de Guerra do Canal de Suez. Esta é uma guerra que, por curiosidade, dura pouco tempo, né? Em uma semana a coisa já tinha sido pacificada. Isso porque, apesar de envolver personagens internacionais, Inglaterra, França, quererem, né, decretar apoio junto a Israel, ele, Estados Unidos, né, o personagem principal do âmbito ocidental, enxerga a questão com olhos muito tortos, muito avesso ao conflito. Os Estados Unidos meio que propõe que deixe a coisa acontecer. Primeiro, no contexto da Guerra Fria, para ele, Estados Unidos, os olhares militares de maior preocupação estavam para a União Soviética. E em segundo, ali é uma região de extrema importância econômica, de novo, é um atalho naval de grande relevância. E ele, Estados Unidos, acredita que você criar um imbróglio político numa região tão delicada e por aparentemente, entre aspas, tão pouco, criaria uma instabilidade, um problema de dimensões econômicas e políticas de forma desnecessária. Sem apoio, na verdade, com este incentivo a findar, a pacificar o conflito, o Egito sagra-se, entre aspas, vencedor da Guerra do Canal de Suez e Gamal Nasser acaba ganhando mais notoriedade no mundo árabe. Ufa! Cansou aí? Gente, como eu falei, para entender mesmo a questão Israel-Palestina, estão muitos detalhes. De novo, isso porque eu estou fazendo um recorte bastante mais contemporâneo, mais próximo da gente. Então, eu estou propondo dividir este vídeo da parte histórica em duas partes. Nós encerramos este e eu recomendo para você assistir o vídeo, caso você esteja vendo no lançamento de semana que vem. Caso não, você procure aqui, né, na nossa descrição, nos vídeos do canal, sobre o filme O Insulto, onde nós vamos dar sequência a partir deste ponto da Guerra do Canal de Suez até entendermos essa questão Israel-Palestina de forma, né, atual. E aí, você conhecer esse documentário? Como eu falei, se você estiver interessado, se você gostou da história, clica aqui no YouTube, tá lá, tá aqui na nossa plataforma o vídeo todinho para você assistir. E você já se inscreveu no nosso canal? Deixe seu comentário aqui, deixe seu curtir, acione ali o sininho de notificação para receber as notícias de vídeos novos. E eu encerro por aqui e te aguardo nas próximas semanas no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!